Olá pessoal, aqui vai o 9º episódio do podcast Aquarismo para Todos, na verdade o primeiro da segunda temporada. Meu nome é Eduardo Starling e volto aqui com essa proposta de mais alguns episódios para a gente entrar no mundo do aquarismo. Lembrando que na primeira temporada eu tentei falar bem do básico, falando de como montar, por que montar, para quem tem dúvidas conceituais ou filosóficas sobre ter aquário, a gente entrou aqui mais nas razões de você poder considerar para ter ou não ter. E aí eu coloquei as minhas razões para ter aquários, inclusive, mas assim, cada um faz o que acha melhor, né? E para aqueles que resolveram ter um aquário e acham interessante, eu fui dando um passo a passo, tentando explicar da forma mais didática possível as principais coisas a considerar e principais etapas para você montar o seu aquário, do que comprar, como comprar, aonde comprar, o que comprar, qual utilidade, essas coisas, né? Então, aqui nessa segunda temporada, eu confesso que eu nem sabia se eu ia fazer, né? Porque a minha ideia era pelo menos fazer um basicão, que foi a primeira temporada. Só que eu acho que foi o resultado bem legal. Muita gente veio para mim agradecer, pediu para eu falar mais um pouco. A gente depois criou uma certa comunidade de pessoas falando de aquarismo que me deu uma motivada também. Então eu selecionei mais alguns assuntos para fazer essa segunda temporada. Mais uma vez, vai ser uma temporada com episódios a cada 15 dias. E eu eu tenho uma lista de 8 a 10 episódios, tá? Não tá fechado, mas de 8 a 10 episódios, qualquer coisa eu vou falando com vocês. E a gente vai seguindo, tá? O episódio de hoje, na nossa pauta, é Cuidando do Dia a Dia. O que é o Cuidando do Dia a Dia? A princípio eu ia falar só de alimentação. Só que falar de alimentação apenas, eu deixo de fora uma parte importante que é a higiene. E na minha interação com outros aquaristas, acho que o que mais preocupa as pessoas é higiene que eu tenho que fazer no aquário, se eu tenho que fazer higiene, para que eu faço higiene. Ainda que eu tenha falado de ciclo de nitrogênio, questão de ciclagem, fazer troca parcial, isso é uma coisa que sempre tem dúvida, então eu vou reforçar. E isso está diretamente ligado à alimentação, tá? Porque eu acho que eu sou da teoria de que se a gente fizer o basicão ali semanalmente ou quinzenalmente, mas também tem a parte diária de alimentação, a gente mantém um aquário em velocidade de cruzeiro ali, sem grandes problemas, numa boa. Então, por isso que eu ampliei o escopo desse episódio. Esse é sobre comida. E eu vou falar agora sobre o dia a dia do aquário. Vou falar bastante de comida, mas também falar de outras coisas de manutenção também que estão associadas, tá? No mais, fiquem ligados, eu vou ter esses episódios a cada 15 dias, tá? Ali no final do episódio, eu vou falar um pouco mais. Deu uma pequena mudança nos nossos contatos, além do nosso Instagram, né? Aquarismo para Todos. Eu criei uma conta no TikTok, aquarismo.paratodos, que é mais para botar uns videozinhos rápidos, que não é exatamente o mesmo perfil do Instagram, embora eu até replique de um para o outro também. Continuo com o e-mail aquarismoparatodospodcast@gmail.com e estão surgindo algumas novas possibilidades. Uma das possibilidades é a gente provavelmente vai ter um canal do YouTube, tá? Isso é uma coisa que a gente está olhando com muito carinho. E aí, à medida que aconteceu, eu falo para vocês. Se rolar efetivamente o canal do YouTube, eu vou colocar os episódios lá também, o áudio dos episódios lá também, porque tem gente que prefere, que usa, né? Para quem usa YouTube Music, então melhor ainda. Vou botar no feed. E além disso, uma outra coisa rápida, eu vou voltar isso no encerramento, mas nós temos agora um grupo de WhatsApp, tá? Eu falei isso no episódio bônus. Quem não viu o episódio bônus, procura aí no seu feed. Foi um pedido da minha filha de a gente responder algumas dúvidas das pessoas. Na verdade, dúvidas dela, mas que outras pessoas também agradeceram, né? Gostaram, curtiram. Então eu anunciei lá no episódio bônus que a gente tem agora um grupo de WhatsApp. E é um grupo focado para aquarismo em geral. Só que eu acho que a gente, hoje em dia, nas redes sociais, a gente é muito dividido, e aquarismo principalmente, eu acho que a gente tem que agregar. E nessa minha jornada com o podcast, eu tenho trocado muito com o pessoal que cria disco, né? Que é o que eu tô mais engajado hoje. E aí, com isso, eu formei junto com o Antônio De Luca do Forza Discos, a gente formou uma comunidade de grupos de WhatsApp para aquarismo. E aí cada grupo tem a sua razão de ser. Então o do nosso podcast aqui, que é conjunto com ele, é Força Discos e Aquarismo para Todos.
aquarismo em geral, mas a gente tem um focado em discos, tem um para artigos científicos, tem um para plantados, tem um para anúncios de hobbyistas, aí não é para loja, é para o cara que tem alguma coisa que quer desapegar, ou o cara que criou, tem filhote, ou muda, o que seja tem esse grupo. A gente tenta manter esses grupos da melhor forma possível, sem ficar um bombardeio de mensagem desnecessária, sem ficar falando, botando anúncio. Tem muito grupo de aquarismo que fica bombardeando anúncio, você não consegue nem seguir uma conversa. Então a gente divide em grupos para a conversa fluir. Então é isso, só essa explicação rápida. A gente tem essa comunidade de grupos e o nosso grupo do Aquarismo para Todos é um dos grupos dessa comunidade Força Discos, tá? Eu vou deixar no final... eu vou falar... Depois eu repito isso aqui, não tem problema, né? Tem gente que pega no início, gente que pega no final. Mas eu vou deixar na descrição do episódio os links também para quem quiser chegar por lá. E aí se apresenta. O Fatel... teve um amigo aqui que ouviu o episódio bônus lá de Anápolis, que se apresentou lá, trocou ideia do plantado que ele está montando. Fiquei super feliz, né, de ver alguém vindo pelo podcast pro grupo. Quem mais ouviu o podcast e entrar pro grupo, se apresenta, diz de onde veio, diz como é que é o aquário, que tem, que dúvida, e vamos trocar ideia lá. Tá bom, gente? Então vamos agora para nossa pauta de cuidados do dia a dia. Para começar então, gente, dos cuidados do dia a dia, né? Imaginando que a gente tem peixes, outros animais e plantas, então o primeiro ponto a gente tem que alimentar, tá? Eu vou focar aqui em peixes e eventualmente invertebrados, né? Porque eu acho que alimentar plantas aqui entraria numa pauta de plantado e a gente essa temporada vai falar um pouco de plantado, embora não seja nem de longe uma referência, pelo menos eu acho que dá para dar uma nivelada com todo mundo. Então, basicamente, para alimentação de peixes, né? A gente tem no mercado um monte de tipos de comida diferentes, tá? Vários tipos de comida, e isso causa um pouco de confusão, tá? Eu poderia simplesmente resumir esse episódio a pergunta pro lojista e pede indicação dele, mas assim, eu acho que essa não é a ideia, né, gente? Eu acho que a ideia é a gente poder conversar um pouco, até para vocês terem uma base para poder conversar, porque mesmo para um determinado tipo de peixe você tem muitas opções, né? Então, assim, se a gente for tentar vislumbrar aqui, tipos de alimentação, a gente pode separar em alimentos secos industrializados, alimentos naturais, aí entra congelado, liofilizado, alguma coisa desse sentido, e alimentos vivos. Tá? Quando que eu tenho que dar para cada um? Eu acho que vai depender do tipo de animal que vocês têm. Tá? De um modo geral, pegando peixes onívoros, aquário comunitário, sem grandes complicações, a gente parte de dois tipos aqui. É bom ter a ração, que é o dia a dia, tá? O que mantém ali no geral, mas observando hábitos alimentares. Por exemplo, qual que é um erro muito comum? A gente vai na loja, monta um aquário e as pessoas costumam montar um comunitário com os peixes ali de cardume, ali da linha d'água, etc. E peixes de fundo, tá? Que o pessoal costuma chamar de turma da limpeza. Só que existe uma grande confusão, que as pessoas acham que turma da limpeza é que os peixes comem lixo. Não, os peixes não comem lixo, tá? Limpa fundo, coridora, eles têm que comer comida, tá? Como normalmente a comida que a gente dá para os peixes é uma comida que fica ali pela meia água ou afunda, se ela afunda, o peixe fundo acaba pegando, né, fica ali disponível para ele, mas o pessoal que dá flocos, por exemplo, que é um outro tipo de alimentação industrializada, às vezes não chega, às vezes os peixes vão lá em cima, comem tudo, não sobra nada. E acontece muito de as pessoas compram peixe de fundo e esse peixe veio doente, ele morreu. Não, às vezes ele morreu de fome, tá? E cascudo também, as pessoas acham, cascudo é aquele peixe, tentando ser bem didático, que tem uma ventosa na boca, ele se agarra às pedras, e é um peixe que comem de tudo, mas tem uns que são herbívoros. Então as pessoas associam assim, não, tem planta, tem alga, cascudo. Às vezes o cascudo precisa de comida também. Tem muito caso de quem compra cascudo, não dura um mês. Meu cascudo morreu, ele era muito frágil. Não, você vai ver a barriga dele tá seca. Então é importante observar a comida para o peixe fundo também. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui é
Na hora que você comprar para o comunitário, vê que tipo de peixe você tem e compra a comida adequada. Peixe superfície, geralmente flocos. Peixe meia água, superfície também, né? Aquelas bolinhas, né? O pessoal chama de bits, né? E peixe fundo ele já é um grãozinho maior que afunda direto, embora o peixe fundo também pegue as bolinhas, tá? Existem vários tipos. Normalmente eu gosto de comprar para comunitário os mais variados possíveis, tá? E assim, aí leva vegetal, tem proteína animal, tem várias coisas nos ingredientes, né? Tem várias preparações diferentes. A não ser que você tenha, por exemplo, você tem um peixe que é notadamente carnívoro, é bom comprar uma ração que seja mais rica em proteína. Eu, por exemplo, tenho disco, caradisco, a carabandeira, outros ciclídeos, que é o peixe da família, eles tendem a ser peixes carnívoros. Então, eu recomendo comprar ração rica em proteína. Ah, mas só pode comer isso? Não, você pode ter uma outra ração para variar, com alguma coisa vegetal, até para você ter uma coisa mais variada. Tem peixe que come de tudo, né? Uma coisa que tem sido muito vendida hoje em dia são rações à base de alho. Além de ser uma ração que desperta o apetite do peixe, e é vegetal, né, e tal, ele ajuda na digestão, o peixe que não está comendo direito, ele desperta para comer. É sempre bom, eu acho que é bom você ter rações de mais de um tipo. Eu normalmente gosto que um dos tipos de rações que eu tenho seja uma ração de alho por conta disso, tá? Mas assim, então, pra gente não perder o foco aqui, flocos e bits, tá? Tentar identificar o que os peixes que você tem comem. Se nada for dito ao contrário, compra para ração para peixe que come de tudo. Mas se for carnívoro, tenta comprar alguma que seja baseada em proteína, tá? E se você tem peixe fundo, eu acho legal você comprar uns tabletzinhos para peixe fundo. Você tem muito cascudo, entendeu? Você pode dar um tabletzinho pro peixe e eles ficam super na boa também. Eles vão comer o resto da outra, mas vão ficar numa boa também. E aí a pergunta, quanto que eu dou de comida? Eu falei até no episódio bônus. Normalmente a gente dá o suficiente que os peixes comem em 5 minutos. Ah, e se comer antes? Você pode dar mais. Ah, não, acho que já tá barriga cheia. Cara, isso aí não tem uma regra, eu acho que vale observar. O que a gente não gostaria é que fique comida rolando horas no aquário, porque essa comida que fica rolando horas no aquário, ninguém come, ela vai se deteriorar, ela vai entrar em decomposição e aí vai gerar amônia, aí vai entrar no ciclo de nitrogênio junto com os outros dejetos. Salvo a ração do peixe fundo. Por que salvo a ração do peixe fundo? Esses tabletzinhos, esses bolotas de comida de peixe fundo, normalmente ela é mais compactada, ela vai soltando na água com o tempo. Então, não é uma ração que você joga e pronto, né? Ah, já vai estragar e tal. Ela às vezes dura horas. É feito justamente para isso, especialmente porque são peixes que comem com a luz apagada. Então, você normalmente, antes de desligar, você coloca ali. Ao longo da noite, você não está nem olhando para o aquário, os peixes vão lá, todo mundo dormindo, eles vão lá e vão comer. Então você não precisa ter tanta paranoia de sobrar comida com comida de peixe fundo, tá? Basicamente, esse aviso que eu gostaria de dar. Aí, marcas de ração. Quando eu comecei no aquarismo, tinha pouquíssima coisa, tá? Tinha um ou dois, acho que devia ter 2, 3 fabricantes no Brasil. Eu acho que não chega nem a 3, tá? Eu lembro de 2, basicamente. As rações não eram muito boas. Depois de um tempo, começou a chegar ração importada. E a nacional era a antiga Alcon, que agora é a Labicon. Tinha uma outra chamada Vitor Hormônio, que eu nunca mais vi vendendo, que é uma bolinha. Eu, particularmente, não gostava de dar, os peixes não curti muito. Aí começou a chegar a ração da Tetra, que é uma empresa alemã. Eu esqueci o nome da empresa, tá? Tetra é a marca deles. Eu acho que é da Hagen, não tenho certeza. Tá? Começou a Tetra, as rações da Tetra são muito boas, tá? Depois de um tempo começou a chegar da Sera, que é uma outra empresa alemã. Começou a vender aqui também a ração da Sera. São rações muito boas também. São top de linha. E aí, com o tempo, a indústria nacional foi se equiparando. Hoje a gente tem a Nutricon e a Poitara, principalmente, essas duas, que tem rações de altíssimo nível, muita variedade e que não devem nada às rações importadas. Tem até o parceiro nosso aqui do podcast, né, o Antônio De Luca, do Forza Discos.
Ele fez um vídeo no canal dele fazendo comparação de rações disponíveis no mercado e ele atesta no vídeo que, assim, aí ele é biólogo, eu também não vou saber dizer exatamente o que ele fez para testar, eu vejo o vídeo dele, mas ele mostra que as rações nacionais são muito boas. As da Poitara na Nutricom são muito boas. Tem a Maramar também, mas eu nunca dei. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não vou dar opinião. A Poitara e a Nutricom eu já dei aqui, são muito boas. E importar tem a Tropical também, que eu já dei, são muito boas também, tá? A Tropical eu não sei de que país que é. Eu acho que é leste europeu, não tenho certeza, tá? Acho que é Polônia, uma coisa assim. Mas são muito boas também. Então, marca de ração é basicamente isso, tá? Lembrando de você ter ração rica em proteína para animal carnívoro e para animal herbívoro, de preferência com vegetal, aí eu indico as rações de espirulina. Tá? Além disso, tem algumas rações que dão realce nas cores. Não é propaganda enganosa, é uma substância chamada astaxantina que eles colocam na ração, que realça principalmente o tom vermelho alaranjado dos peixes que tem esse pigmento. E aí vale comprar também esse tipo de ração, tá? Ah, qual ração que eu dou? Eu comprei essa e aquela. Cara, mandem mensagens, troca uma ideia, entra no nosso grupo de WhatsApp e a gente conversa, tá? Então, de ração industrializada é isso. O que mais que a gente tem no mercado? Tem comida viva, que desde que eu entrei no aquarismo existe, isso tem. Mas dá um certo trabalho, que é uma cultura que você vai ter que ter. Então, por exemplo, o que tem normalmente de comida viva que eu conheço, né? Tem uma minhoquinha branquinha chamada Enchytreia, que normalmente eles vendem no isoporzinho ou num pote plástico com tipo um carvão ativado. E elas vivem nesse carvão. E o pessoal normalmente que prepara isso, coloca um vidro. E você coloca tipo uma aveia ali que elas comem essa aveia. Então você tem que de tempos em tempos botar um pouquinho de aveia para você manter a cultura. E essa é uma minhoquinha pequenininha que peixe pequeno adora e faz bem. É alimento vivo para peixe onívoro, é muito bom para a saúde do peixe, tá? Peixe maior nem tanto, né? Mas é muito importante. E até para filhote, dependendo do peixe que você está criando. A Enchytreia é um desses. Eu já tive muita Enchytreia. Hoje em dia eu parto para uma outra linha que eu já vou falar sobre. Tem microverme, que ele vive o negócio parece um mingau, eu não sei dizer para vocês, tá? Alguém pode depois complementar, eu posso dar uma parte depois. Mas é um vermezinho também que vive tipo num mingau, que você coloca também, que você mantém, vai mantendo hidratado e tal, que você vai dar. Mas ele é mais usado para filhote, né? Tem Artemia, que é um camarãozinho que vive em água bem salgada, que você costuma comprar nas lojas especializadas. Ela viva, normalmente toda semana, essas lojas principais, toda semana recebe Artemia. E basicamente fica aquele camarão, parece uma lombriguinha com bando de perninha, mas é um camarãozinho. Você passa uma redinha, um coador de leite e joga no aquário, os peixes adoram, tá? Gostam muito, a adulta. Para filhote, o pessoal coloca a Artemia recém-nascida, você compra o ovinho, coloca uma pedra porosa, uma água salgada, ele eclode, o ovinho, sai o filhotinho de Artemia, aí você pega com tipo um coador de café. Aí, por exemplo, filhote de disco, por exemplo, eles adoram comer, que eu chamo de náuplio de Artemia, né? Fora isso, tem peixe, pra galera que tem peixe jumbo, peixe grande, minhoca, todo peixe ama minhoca, esses maiores principalmente. E tem outras crias também, tem por exemplo, besouro do amendoim, que é um besourinho que você coloca numa caixa fechada com os amendoins, aí se dá larva para os peixes. Eu já vi o pessoal dando, mas eu nunca tive, tá? E tem uma outra chamada tenebra, tá? O pessoal de passarinho que é um besourinho também, você coloca uns pedaços de pão, uma serragem. E aí a larva tem uma casquinha assim, tem umas patinhas, aí você dá a larva. Passarinho adora, para peixe, nem todo peixe se dá muito bem com a casquinha da larva. Tá? Mas então, comida viva tem de todos os tipos, mas demanda um trabalho de você ter aquela cultura. Além de você cuidar do peixe, você vai ter que cuidar da cultura para você dar a comida para os peixes. Né? Aí é de cada um. Em determinado momento da minha vida, eu falei, cara, eu prefiro cuidar só dos peixes, eu prefiro não comprar comida viva. No máximo, Artemia, que é uma farra que eu compro um saco de Artemia, dura 2-3 dias, aqui vou dando aos pouquinhos e beleza, tá? Mas fica aí para quem quiser, para quem preferir ou quem tiver acesso, é legal também. Não falei de Bloodworm. Bloodworm é uma minhoquinha vermelha, que o pessoal dá, os peixes amam, mas eu evito Bloodworm pelo seguinte, Bloodworm normalmente vive em esgoto, vive nos lugares não muito salubres, e assim, é difícil você achar uma boa fonte de Bloodworm que não tenha parasitas. E eu que tenho disco é um peixe que sofre muito com parasita.
Então eu evito dar bloodworm para disco. Já dei. E o pessoal que cria disco está sempre às voltas com parasita. Tem uma galera aí que eu chamo carinhosamente a turma do veneno, que fica o tempo todo, não, eu vou ter que quarentenar aqui, vou separar, vou dar um antibiótico tal, vou dar o tal. A galera parece que curte mais o antibiótico do que o peixe, mas enfim, na verdade não é isso, é brincadeira, mas a galera que cria disco, vê o bicho começa a parar de comer, é porque vira e mexe tem problema de parasita, então como bloodworm é uma possível fonte de parasita, eu evito da bloodworm, tá? Beleza, falei de comida viva, falei de ração industrializada, eu tenho um terceiro ponto que é congelada. Congelada, Artemia, por exemplo, costuma vender congelada, bloodworm costuma vender congelada. Agora, além disso, uma coisa que os criadores fazem, que está começando a se popularizar, são os patês. O que são os patês? O pessoal bate no processador alguma proteína, alguma farinha, algum, sei lá, um vegetal, faz uma maçaroca, coloca gelatina transparente e tal, e congela em cubinhos e dá para os peixes comerem. E isso para criador, então, é uma mão na roda. E assim, não é uma... Apesar de parecer uma novidade, porque está começando a ficar muito comum, isso é uma coisa muito antiga, tá? Eu tinha um livro, quando eu comecei no aquarismo, eu lá com meus 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, eu tinha um livro chamado A Alimentação dos Peixes de Aquário, do Gastão Botelho. Gastão Botelho, que é um dos grandes patrões do aquarismo no Brasil. E em um determinado momento, ele dá 2 receitas de patê, tá? Desse que eu tô falando. Eu cheguei até a fazer quando era mais novo, mas eu não soube nem como armazenar. Fui burro, né? Eu e meu irmão, na verdade. A gente simplesmente botou num vidro e congelou. Aí, pô, pra raspar aquilo era uma loucura. Hoje em dia o pessoal é bem mais esperto que a gente. O pessoal já congela em cubinho, é só pegar um cubinho e jogar no aquário, os peixes comem. E isso é uma mão na roda. Eu, que tô nessa de disco tem uns 4 anos, cara, mudou completamente minha relação com os discos, cara. Os meus discos adultos todos chegaram filhotes aqui, crescendo à base de patê. Recomendo demais patê. Eu acho uma ótima, você deixa no congelador, é uma ótima alternativa. Então aqui em casa eu acabo dando patê e comida seca. Eu vou alternando. Quando eu viajo acaba sendo mais comida seca, mas quando eu tô aqui, basicamente patê, tá? Então de alimentação, gente, é isso. Lembrando do aviso que eu dei de não deixar sobrar, não ficar rolando ali de bobeira, tirar. É isso, tá? Agora, que cuidados eu tenho que ter também, além da questão de alimentação, tá? A galera que tem plantas, é bom de tempos em tempos podar as plantas, arrancar folhas amarelas, folhas mortas, ou se a planta cresceu demais, dar aquela podada. Aí tem técnicas de podar, que são importantes. Galera que tem planta flutuante, retirar o excesso, né? Só que isso aí eu vou falar mais, eu vou entrar mais no detalhe quando eu falar de plantado, porque eu acho que poda é uma coisa muito importante quando a gente fala de plantado. O que eu gostaria mais de falar de cuidados aqui é para manter o aquário funcionando. E aí, o pessoal que também não tem planta tem que fazer do mesmo jeito. Aí eu volto a falar, troca parcial, gente. Troca parcial é a higiene do aquário. Assim como galera que tem gato tem que trocar a areia do gato, galera que tem cachorro tem que trocar tapete, levar para passear. O do peixe é você trocar. Por mais que você tenha, não, mas eu tenho uma super botânica no aquário, eu tenho um sistema, um filtro super dimensionado. Gente, não adianta. É um sistema fechado, é uma caixa. Pensa em física. Nada se cria, tudo se transforma. Você coloca a matéria orgânica ali, essa matéria orgânica vai para algum lugar, ela não vai desaparecer, entendeu? Ainda que os peixes tirem energia disso, isso não vai desaparecer. Vai ficar um resíduo. A melhor forma de tirar o resíduo é com a TPA. Às vezes é invisível, tá? Às vezes não. Caso que é visível ou invisível. Você às vezes passa uma semana, você vê aqueles cocôzinhos ali no fundo, aquele marronzinho ali. É um resíduo visível. Aí você vai lá, aspira e tal. Às vezes não é. Por quê? Porque a filtragem retira, o aquário está sempre limpo. Se a filtragem retira, ele não desapareceu. Ele foi para algum lugar. Então, o que eu recomendo? Limpem seus filtros, consultem seus filtros. Ah, tem que ser toda semana? Não, vai depender do seu sistema de filtragem. A galera de cana já pode fazer isso uma vez por mês, por exemplo. Eu acho que funciona bem. Mas independente de ser visível ou não, tem uma parte que fica dissolvida na água. Então, por uma questão de higiene do aquário, para os peixes ficarem melhor, uma vez por semana, gente, é 15, 20 minutos. Pega uma mangueirinha,
tira 20% da água, 20, 30% da água do aquário, enche a mesma quantidade, coloca uma coisa para tratar cloro, tá? Um prime da vida, ou pega uma água descansada e repõe. Cara, é um esforço ridículo. Então, imagina se você for gastar 20 minutos por semana, não é nem 1 hora por mês. 20 minutos que mantém teu aquário, cara, tinindo. Vocês não vão ter trabalho. Tem gente que fica pensando em, não, vou ter a solução definitiva, quer fazer um filtro disso, daquilo. Gente, é simples. Troca um pouquinho da água. Basicamente, esse é o principal cuidado. E limpar os filtros. Aí depende do filtro de cada um. Eu tenho canister, eu limpo uma vez por mês. Então, assim, era para ser só alimentação, mas eu aproveitei para voltar nessa tecla, porque as pessoas têm dúvida e uma coisa está relacionada à outra. O que pode acontecer se não fizer? Saturar sistema, problema de saúde, peixe parar de comer, tudo isso pode acontecer, tá? Então, gente, cuidado com alimentação e do aquário é isso. De plantas eu vou falar, quando eu for falar de plantado, eu vou falar um pouco mais de questão de planta, de poda, mas acho que segue a mesma lógica. Você está trocando, se você que tem plantado aí, eu não falei de planta ainda aqui no podcast. Cara, tá trocando um pouquinho da água, aproveita, tira a folha amarelada, corta a folha amarelada, morta, a planta que tá muito comprida, dá uma cortadinha, tira, que eu acho que vai super funcionar também. Então, já ia esquecendo, comecei a falar de planta, de comida, esqueci de outras coisas importantes do cuidado do dia a dia, né, que são dúvidas que a galera costuma ter, tá? Primeira questão é a temperatura. A galera fala da questão de termômetro, como controlar, como que coloca aquecedor ou não coloca. E aí, assim, vocês já cansaram de me ouvir falar depende, mas é um grande depende. Um aquário comunitário, normalmente, os peixes costumam ficar numa temperatura de 22, 26 graus, não mais do que isso e não menos do que isso, nesse intervalo. Se você mora num lugar de clima temperado, você talvez só precise de um aquecedor para os dias mais frios. Um dia que bate uma frente fria, que a temperatura de repente baixa 18, 16 graus, o aquário vai tender a ficar mais frio. Então é bom você ter um termostato que, quando abaixa determinada temperatura, ele aciona e aí ele mantém aquela temperatura do aquário estável, né? Como que a gente escolhe o termostato? Vai depender, eu acho que eu já falei assim, equipamento, vai depender do volume do seu aquário. No episódio que eu falo de equipamentos, num deles, né, eu coloquei lá na descrição um site que tem uma série de cálculos que você tem que fazer. Quantos peixes por litro, não sei o que e tal. Então, um site de calculadora. Lá tem você coloca a volumetria do seu aquário, ele diz qual a potência de aquecedor, de termostato para você ter, tá? Agora, acho que não rola pirar com temperatura, é bom você monitorar para ter uma noção e tal. Especialmente se você não tem um termostato, galera que mora num lugar muito quente, de repente para acompanhar, tá? Mas acho que não vale pirar, a não ser que você tenha um peixe de água tropical, que aí você tem que manter a temperatura bem, bem quente, aí a água ficar muito fria é ruim para eles, né? Tipo disco, neon, esses peixes assim. Ou se você tem, por exemplo, Kingyo e carpa que são de água fria, então é o contrário, né? Mas eu confesso que eu nem sei como proceder no caso desse. A temperatura vai acabar ficando quente mesmo, você vai só saber e tal. Tem gente que põe gelo, não sei como é que faz nesses casos, não parei para me debruçar sobre isso. Então acho que não precisa surtar quanto a isso. Iluminação, independente de você ter planta ou não, é bom você ter pelo menos entre 8 e 11 horas de luz por dia. Para os peixes é bom, até para o ciclo dele de alimentação, ciclo de sono, de tudo, né, para o metabolismo dos peixes. E agora, lembrando que se você botar a luz de menos, você tem problema, caso você tenha planta, que as plantas podem morrer. Se botar a luz de mais, você pode lotar o seu aquário de alga, né? Por isso que esse intervalo aí entre 8 e 11 horas aí, a depender caso a caso. E essas algas aí, dependendo do caso, tem forma de tratar. Se você tiver problema com alga, fala com a gente. É uma coisa chatinha, é um dos calcanhares de Aquiles aí do aquário de água doce. Mas basicamente, se é no vidro, você limpa quando estiver fazendo a troca parcial, TPA, e está tudo bem, né? Além disso, testes, né? Tem gente que tem uma obsessão por testar isso, testar aquilo. Na grande maioria dos casos, acho que não é necessário, tá? O que você precisa ter de teste? É bom ter o pH, principalmente para saber a acidez ou a alcalinidade da água que você recebe em casa,
que tem gente que recebe uma água com pH próximo de 7, o pessoal que tem água de poço artesiano, às vezes tem uma pH bem mais alta, com água mais mineralizada. É bom você conhecer a água que você recebe, né? E também, de repente, comparar com o aquário, assim, para ver em termos de será que tá ok, tem alguma coisa que eu preciso corrigir e tal, mas eu normalmente não recomendo que fique corrigindo pH. O peixe não é tão atrelado a pH quanto a gente imagina, né? Eu que estou criando disco, as pessoas têm uma obsessão pela água ácida, mas tem disco que vive e procria em água alcalina também, sabe? O que ele não gosta é de uma variação brusca. Agora, ter um determinado pH não é tanto assim. Talvez, no máximo, os ciclídeos africanos, né, que o pessoal cria com pH 8, né, porque os lagos lá da África são muito mineralizados. Então, assim, o pH acho que vale ter, mas não é uma coisa assim obrigatória. O que eu acho que vale ter em casa é teste de amônia e teste de nitrito. Primeiro, para você acompanhar a ciclagem do aquário, naquele episódio que eu falo do ciclo de vida, do ciclo biológico do aquário, eu falo um pouco de amônia, nitrito e nitrato. É bom você acompanhar, porque ele segue essa sequência, você começa a ciclar, tem um pico de amônia, aí quando coloniza a bactéria tem um pico de nitrito, depois um pico de nitrato, e aí se tem um aquário estabilizado, se você suspeita de alguma coisa, não, eu acho que eu posso ter tido um pico de amônia por uma comida que eu esqueci de tirar, um peixe que morreu e eu não vi o cadáver. É bom você testar, se tem para testar, é bom ter ali guardado para uma questão desse caso. E vale um teste de cloro, se você for fazer um tratamento mais avançado, tem determinados medicamentos que você coloca no aquário ou no aquário hospital que não pode ter cloro, então é bom você ter um teste de cloro para você bota uma água rodando ali e aí você só usa o medicamento quando o cloro já estiver evaporado. Mas fora isso, acho que em termos de monitoramento, você não precisa ter mais nada, não. E aí, resumindo aqui a questão de cuidados, o que a gente faz diariamente? A questão da luz, só que a luz a gente não precisa ficar nessa neura de ligar e desligar, você pode botar um daqueles automatizador, né? Tem aquelas tomadas que automatiza, né, a função lá, então ele liga e desliga naquele horário. Se você for uma luminária de LED mais nova, ela já tem até um negócio programadinho ali para nascer e pôr do sol, né? Então, diariamente é luz, alimentação. Num ciclo semanal, aí eu acho que vale fazer a troca parcial, é coisa de 15 a 20 minutos cada troca, é limpar o vidro, sifonar e trocar um pouco da água e repor, né? Aproveita para repor a água que evaporou. E no ciclo quinzenal mensal, limpeza de filtro. Mais nada, tá? Eu acho que o grande cuidado que você tem que ter com aquários, os grandes cuidados a ter com aquários são esses, tá? E observar os peixes, ver se tem algum problema e tal. Mas é aquilo que tem um site chamado The 2 Hour Aquarist. É um site focado, implantado, mas é que ele fala uma coisa que eu acredito, que ele fala assim, se você se programar direitinho, você não gasta mais do que 2 horas por mês cuidando do aquário. É só fazendo aquela coisa ali cíclica, o caso da TPA, por 20 minutinhos cada semana. Cara, você não gasta muito tempo com aquário, entendeu? E eles pregam 2 horas porque aí inclui poda, fertilização. E no caso de maior parte das pessoas não tem isso, tá? Então assim, foi como eu falei, era para ser um episódio de alimentação, eu aumentei um pouco o escopo, mas eu acho que vai ficar mais claro para a galera que está entrando nessa agora com o que se preocupar e com o que não se preocupar, tá? Vamos agora para o encerramento, as mensagens finais e aí os recadinhos aí para quem quiser deixar uma mensagem e tal, essas coisas. Um abraço. Pessoal, então esse foi o nosso episódio de cuidados do dia a dia. O foco maior é a alimentação, tá? Como vocês puderam ver, muita opção, o mercado tem muita coisa. Eu tentei só tentar dar uma luz, né? Tentar diferenciar um pouco. É sempre bom bater um papo. Se tiver um lojista sério, bate um papo com o lojista. Vai tentar o que tem para te oferecer. Desconfie se for muito fórmula mágica. Eu sempre desconfio de fórmula mágica, né?
tem muita coisa boa disponível no mercado. Quando eu comecei não tinha. Então, assim, no mercado hoje em dia tem muita opção. Antigamente não tinha tanta opção assim. Fica aí para quem quiser. Se tiver qualquer dúvida adicional de marca, disso, daquilo, de forma que eu não tenha conseguido capturar aqui, manda mensagem pra gente aqui pelo e-mail, pelo Instagram, entra no nosso grupo de WhatsApp. O link tanto do nosso grupo aqui, do Aquarismo para Todos, quanto da comunidade Força Discos, eu vou colocar aqui na descrição do episódio, tá? Espero vocês daqui a 15 dias. Ainda não sei qual o tema, eu tô com uma lista boa de temas aqui, tá, gente? Eu, em algum momento, vou falar de saúde, né, na parte de doença, que eu acho uma coisa importante, né, a gente olhar. Tem muita coisa legal para falar. Claro que depende muito de caso a caso, mas é bom ter alguns cuidados gerais. Vou falar um pouco de tipos de aquário, vou falar de plantado, vou falar um pouco de ciclídeo africano. Vou entrar na parte de marinhos. E aí, cara, eu vou dizer para vocês, mais como um curioso, porque... hoje em dia, o aquário marinho ainda é uma coisa muito difícil. Eu já tive aquário marinho, mas em outros tempos. E aí, esse episódio eu vou falar muito mais do que mudou de lá para cá. Mas eu não tenho, né? Não sei se eu vou ter ou não, né? Mas eu vou falar um pouco de aquário marinho também. E aí, mais pro final da temporada, eu vou falar de alguns peixes específicos que eu gosto, de qual o habitat assim, preferido deles. Vou falar um pouco da parte do aquarismo mais afetiva para mim. Tá, que eu acho que vai ser legal também. Qualquer sugestão de tema, gente, pode mandar pra gente também. Em algum momento no WhatsApp, que vocês acharem melhor, pode postar. Podia falar disso, podia falar daquilo. Estamos aí. Eu tô pensando, talvez, no Instagram, fazer um apanhadão, assim. Gente, o que tem de tema aí pra gente pode falar e tal, pra ver o que surge. Mas, sabe, qualquer coisa, entre em contato com a gente aqui pelos nossos contatos. Um abraço, até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.